Você não tem um problema de agenda, você não tem problema de energia, você tem problema de atenção. E se você não resolve isso, não importa quantas ferramentas de gestão você aprenda, quantos livros você leia, quantas mentorias tu faça, porque isso tudo exige a mesma coisa que você tá desperdiçando, que é foco. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que tá acontecendo com o seu cérebro, por que isso é especialmente perigoso para quem lidera outras pessoas, e um protocolo de 7 dias para se resetar isso daí de verdade. E se você já entendeu que esse assunto é necessário, não esquece de deixar o seu like e nos avaliar. Se por um acaso você ainda não tá inscrito no canal, este é o seu momento. Seu apoio é muito importante para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante. Eu também te convido a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e assim a gente pode ter mais pessoas mentalmente saudáveis. Caso tu não saiba, todas as segundas-feiras nós temos live no YouTube às 20 horas. Toda quinta de manhã sai um episódio que fica tanto no YouTube quanto no Spotify. Assim você pode ir ouvindo no trabalho, na academia, onde for. E como eu sei que você também pode gostar de ler, todas as terças-feiras de manhã você tem a oportunidade de receber uma pílula de liderança no seu e-mail. Eu deixei todos os links aqui na descrição, você pode se cadastrar, se inscrever, alavancar a sua missão de ser um líder melhor para você, para a empresa, para os outros e para o mundo. Então agora, bora pro nosso assunto do dia. Vamos começar por um diagnóstico bem honesto. Quando eu falo você tem um problema de atenção, eu não tô falando de distração superficial. Eu tô falando de uma coisa que a ciência chama de resíduo de atenção, um conceito estudado e publicado pela pesquisadora Sophie Leroy. O que é isso? Toda vez que você alterna entre uma tarefa e um estímulo, checar o WhatsApp no meio de uma decisão importante que você tem que fazer, olhar o Instagram ali entre uma coisa e outra, o seu cérebro não faz essa transição de uma forma limpa. Ele carrega um resíduo cognitivo da tua atividade anterior. Então parte da sua mente continua processando aquilo enquanto você tá tentando estar em outro lugar, entendeu? Agora pensa no que isso significa na liderança. Você tem uma conversa difícil com alguém e aí no meio você tá ali checando mensagem, de olho em notificação. Você acha mesmo que você vai estar presente nessa conversa? Você vai estar com a sua atenção fragmentada, tomando uma decisão interpessoal complexa com a capacidade reduzida. E isso é um problema de liderança e não um problema de produtividade. E tem uma coisa ainda mais grave, que é um tema muito delicado, que as pessoas insistem em rebater com uma série de achismos, que é o sono. Portanto, eu vou citar dados reais publicados. Tem um estudo da PubMed e do Scopus que mostram que funções cognitivas como memória de trabalho, controle de impulsos, tomada de decisão, são notavelmente comprometidas pela privação de sono, por conta da sensibilidade que o nosso córtex pré-frontal tem à falta de descanso. E o que é o córtex pré-frontal, Bárbara? É exatamente a região responsável por tudo que você usa ou gostaria de usar como líder. Raciocínio estratégico, empatia, regulação emocional, comunicação, planejamento. As pesquisas mostram que a privação de sono prejudica especialmente decisões que envolvem situações inesperadas, inovação, revisão de plano, comunicação, ou seja, o cardápio diário de qualquer líder. E o dado mais preocupante é que indivíduos privados de sono tendem a escolher opções de maior risco em tarefas de decisão. E essa mudança de comportamento acontece sem que eles percebam isso. É o próprio julgamento se deteriorando e você não percebe. Você toma as decisões com uma convicção enorme de que você tá tomando decisões boas. Esse é o líder dormindo mal que acredita que tá indo bem. E antes de te dar o protocolo, eu preciso ser muito honesta sobre o nome desse vídeo. É um nome detox de dopamina, é um nome popular. Foi criado pelo psiquiatra Cameron Sepah como uma ferramenta baseada na terapia cognitivo-comportamental. E o próprio Sepah reconhece que esse nome é uma simplificação, porque a dopamina ela não sai do corpo em 7 dias. O que vai acontecer é um reset comportamental, então você interrompe ciclos de estímulo-recompensa que foram condicionados por repetição e você vai permitir que o seu sistema nervoso volte a funcionar num estado menos saturado. Funciona, a ciência de mudança de hábito sustenta isso, mas não é uma limpeza química, e sim é uma decisão deliberada de você parar de alimentar padrões que estão custando aquilo que você tem de mais valioso, que é a qualidade da sua atenção. O que você vai fazer nos próximos 7 dias não é um estilo de vida novo, não é uma identidade de monge, e sim é um reset, é reiniciar. Você vai reiniciar um sistema que está sobrecarregado. Você vai reduzir por vontade própria estímulos que são fáceis para o seu cérebro, e você vai encontrar valor nas coisas que realmente importam, como pensar com profundidade,
tá presente, sentir o sabor das coisas. E depois desses 7 dias, você vai integrar o que você ganhou de uma forma inteligente e sustentável. São 4 pilares, cada um tem uma razão de ser, e eu preciso de muita atenção sua aqui. Pega papel, caneta e vambora. O pilar 1 é 1 hora por dia de celular. 1 hora por dia que você vai usar. Você vai lá nas configurações do teu telefone, você vai ativar o controle de tempo de tela, você pode colocar como widget na sua tela principal. E aí, 1 hora por dia você vai usar seu telefone. Eu já sei que você tá assim, mas não sei o que, porque eu trabalho com meu celular. Sim, tudo bem. O WhatsApp tem uma versão desktop, o e-mail tem uma versão desktop, então usa. O que a gente tá cortando aqui não é uma ferramenta de trabalho, a gente quer cortar o comportamento automático de pegar o celular sem ter decidido fazer isso. Você sabe que a gente faz isso. É aquela vez que tu estica a mãozinha e pega o celular, sendo que você nem pensou, eu quero pegar o celular. Esse é o ciclo que a gente quer interromper. Porque cada vez que tu pega o celular por esse impulso, você não só perde 3 minutos de atenção, mas você contamina os próximos 15 com resíduo cognitivo, lembra? Então são 7 dias, 1 hora por dia na tela do seu celular. Vambora. Pilar 2. Zero estimulação não intencional. Esse pilar vai unir duas coisas que parecem diferentes, mas elas têm a mesma função, que é preencher o desconforto de não estar estimulado. Então eu tô tirando aqui o celular, a gente tá pensando em 1 hora por dia de tela, e você sabe o que seu cérebro vai tentar fazer? Buscar essas outras coisas. Então a gente vai dividir essas outras coisas em 2 blocos. O primeiro bloco, e é o que a gente faz muito, é o consumo passivo de conteúdo. Então é quando tu bota YouTube em segundo plano, um podcast enquanto você tá fazendo outra coisa, rolando LinkedIn no automático, recebendo newsletter que você nem precisava ler, né? Um Reels que você tá assistindo que você nem escolheu assistir aquele negócio. Tudo isso vai fora por 7 dias. Se for o caso, você pode deletar o aplicativo do TikTok, do Instagram, do LinkedIn, do teu telefone, se descadastrar de e-mails que você não precisa ler, e até mesmo você pode deslogar do seu YouTube, sei lá, eliminar ele da página do seu computador. Eu costumo dizer que para situações drásticas, medidas drásticas. Então você sabe da sua situação, passa medidas que sejam condizentes para a sua situação. E aí o segundo bloco é o que a gente chama de escapismo digital, é um comportamento nosso, que é quando a gente assiste uma série para se desligar, fica vendo stories pra gente matar tempo, qualquer conteúdo que você usa quando você não quer ficar com os seus próprios pensamentos. Por que eles andam juntos, esses 2 blocos? Porque eles têm a mesma raiz, que é a fuga do silêncio. E o silêncio, o tédio de verdade, aquele que você sentia na época que não existia smartphone e que você já nem sabe mais como é sentir isso, é o estado que o teu cérebro processa, cria conexões, descansa, tem clareza. Então eu tô te pedindo 7 dias, sem estimulação, que não seja escolhida conscientemente. Você consegue fazer isso? Bora para o nosso pilar 3, que é o sono como estratégia de um ser humano inteligente. Esse é o pilar que ninguém quer ouvir, a galera torce o nariz, e é exatamente por isso que eu vou falar dele com um pouco mais de força. Existe uma cultura no mundo corporativo que romantiza dormir pouco. Eu durmo 5 horas e eu tô ótimo. Eu vou descansar quando eu me aposentar. Eu durmo quando eu morrer. A concorrência tá dormindo e eu não. Gente, isso não é resiliência nem dedicação, isso é analfabetismo neurocientífico com uma roupinha de produtividade e sucesso. Porque a ciência é uma só e ela diz que funções executivas como controle de impulsos e tomada de decisão são comprometidas pela privação de sono, especialmente pelo impacto no córtex pré-frontal, que é a sua principal ferramenta de trabalho. Você não dormiu bem e está usando essa ferramenta avariada para tomar decisões que afetam pessoas reais. Acima de tudo, isso é uma negligência, não só com você, com a sua saúde, mas com a vida das outras pessoas também. Esses efeitos aparecem no dia que você reage ao invés de responder, quando você toma uma decisão mais rápida ao invés de uma decisão mais inteligente, quando você perde paciência numa conversa que te exigia calma, quando você evita uma conversa difícil que precisava acontecer. E aí você, como um excelente ser humano do mundo moderno, você vai atribuir isso tudo ao estresse, ao volume de trabalho, ao time. Você não vai perceber que a raiz estava em como você dormiu nos últimos dias. Então, nos próximos 7 dias, você vai proteger 7 a 8 horas de sono com a mesma seriedade que você protege uma reunião importante ou qualquer coisa que seja importante pra você. Você vai dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, tirar o celular do quarto. Você vai tratar o sono não como se ele fosse uma
coisa que sobra depois do dia, sabe? E sim como o alicerce que sustenta tudo que tu vai fazer durante o dia. Vê como essa mudança de visão muda toda a cena? O sono, ele é infraestrutura cognitiva. E não respeitar isso é escolher deteriorar a sua inteligência, a sua produtividade e a sua longevidade. O pilar 4 é o pensamento de qualidade intencional. Quando a maioria das pessoas ouve meditação, ela já fecha o vídeo na hora. Então não fecha, que eu vou reformular aqui. Eu não tô falando de você sentar em posição de lótus, né? De você esvaziar a mente. Se você quiser conseguir, ótimo. Mas eu tô simplificando aqui, eu tô falando pra você criar um espaço de no mínimo uns 10 minutos todo dia, onde você não vai estar consumindo nada. O seu cérebro somente estará existindo. Olha que alegria. Esse espaço, ele pode ter várias formas. Pode ser uma caminhada sem fone de ouvido, pode ser você escrever num caderno sem nenhuma estrutura, você ficar sentado com seu cafezinho olhando pro nada, sem nenhum dispositivo na sua mão. Cal Newport chama uma versão disso de meditação produtiva, que você pega um momento que você tá fisicamente ocupado, por exemplo, tô caminhando, tô fazendo exercício, tô tomando um banho, e aí você foca num único problema, numa única questão que importa. Você não vai ficar pulando de uma coisa pra outra, você vai escolher uma coisa e vai ficar com ela. Mas eu quero ir além do trabalho aqui, porque autoliderança não é o show que você mostra pros outros no seu trabalho, é principalmente quem você é fora da função que você ocupa. Nesse espaço de pensamento intencional, você vai poder se perguntar: como estão as minhas relações mais importantes? Eu tô presente com as pessoas que eu amo, ou eu tô fisicamente lá e mentalmente em outro lugar? O que tá me pesando e eu nunca paro de processar aqui na minha cabeça? Tipo, pensamentos intrusivos. Existe alguma coisa que eu tô evitando sentir, e aí eu tô usando estimulação constante exatamente pra não sentir isso, como uma forma de fuga? Porque a verdade é que você não consegue lidar com o mundo se você tá dissociado de si mesmo. E a dissociação moderna tem um mecanismo muito simples, que é: você nunca fica em silêncio o suficiente pra perceber o que realmente tá acontecendo dentro de você. Tô te pedindo 10 minutos por dia, todos os dias, por 7 dias, sem negociação, ok? Ok. E eu vou ser bem honesta sobre essa experiência, porque se eu não falar, você, no meio desse caminho, você vai achar que você tá falhando, quando na verdade você tá progredindo, tá? Eu já fiz ciclos intensos de detox, que na minha opinião são intensos. Acredito que o maior que eu fiz foi de 40 dias, totalmente fora de rede, de tudo. E antes de trabalhar com a internet era mais fácil, mas mesmo hoje não é impossível. Eu só adapto os protocolos para minha realidade. E esse protocolo é um protocolo que eu passo muitas vezes em mentoria individual e é muito engraçado, para não dizer preocupante, a cara que os meus mentorados fazem quando eu peço pra eles deletarem o Instagram ou o TikTok por 7 dias. Na boa, parece que eu tô literalmente pedindo pra eles ficarem, sei lá, sem um braço, sem uma perna durante esse tempo. Então vamos lá que eu vou te contar o processo. Ali no dia 1, dia 2, você pode sentir muita ansiedade, uma inquietação física, que é quando a sua mão começa a procurar o celular no piloto automático. Vai ter um desconforto que parece urgente ali, mas ele não é. É importante você não cair nessa cilada. É só o seu sistema nervoso procurando um estímulo que você parou de entregar pra ele. É o sinal que você começou e que você tá num bom caminho, então fica aí. Ali pelo dia 3 e 4 é o tédio. Igual quando você era criança, que você nem lembra mais. E é onde muitas vezes as pessoas desistem. Mas o tédio, ele não é inimigo, ele é um portal. É o estado em que o seu cérebro vai começar realmente a criar associações que ele nunca fazia antes. Por quê? Porque estava sempre ocupado, consumindo. Então, fica aí nesse tédio. Nos dias 5, 6, 7 ali é quando algumas coisas começam a mudar. Você vai ver que umas coisas simples começam a ter sabor. Uma conversa sem celular na mesa, uma caminhada, terminar uma tarefa importante sem você ser interrompido. Isso tudo vai ficar muito mais fácil, porque a sua tolerância ao desconforto aumenta. E com isso, a sua capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil, também aumenta. Esse é o efeito que mais importa: lidar com o desconforto e permanecer nele. O maior risco depois do detox não é você falhar dramaticamente, drasticamente, é você ir cedendo devagar. Um dia o celular volta ali pra mesa durante o almoço, depois vira um hábito, depois scrollar a tela antes de dormir volta a ser um hábito de novo, e aí em 2 semanas você tá exatamente onde você tava, com a diferença de se sentir frustrado porque você tentou e não funcionou.
Mas não é que não funcionou, é que você deu a batalha como ganha. Você parou de fazer a manutenção. É como se você emagrecesse, sei lá, 10 quilos com treino e dieta, aí você para de fazer treino e dieta porque você chegou no seu objetivo. Não faz sentido nenhum. Então aqui estão os sistemas de proteção para você integrar isso de uma maneira permanente. Blocos invioláveis de foco, então todo dia no mínimo 2 horas trabalhando no que mais importa, sem pausa, sem celular, sem notificação, sem distração inconsciente. Tudo que você fizer precisa ser consciente, precisa ser uma escolha, uma decisão. Outro ponto é fricção para estímulos fáceis. Então, assim, ó, aumenta o nível de dificuldade. Deleta os aplicativos que estão ali na primeira tela. Muda os apps de lugar pra você não ir com o dedo lá automaticamente, sabe? Celular fora do quarto ou longe ali da sua cama, da cabeceira. Eu, muitas vezes, eu deixo o meu celular no banheiro, dormindo no banheiro. E é até bom que aí quando o despertador toca, não tem nem brecha pra eu apertar a tal da soneca. Celular fora da mesa quando você estiver comendo ou quando você estiver com outras pessoas. Beleza? Outro ponto, mantenha o seu pensamento intencional. Lembra aqueles 10 minutos diários? Eles não vão acabar no 7º dia. O que vai separar um líder que acumula peso cognitivo de um líder que processa e aparece inteiro é essa capacidade de pausa consciente. E claro, proteja o seu sono todos os dias, de 7 a 8 horas. Horário consistente, quarto sem tela, tá? Não é só uma estratégia de bem-estar, é sim uma decisão estratégica que você toma antes mesmo de você começar a trabalhar. E para ficar mais fácil, se você mora com mais pessoas, é bom você fazer acordos dentro de casa. Eu sei que muitas vezes é fácil a gente ceder, porque a gente fala, mas eu moro com fulano não colabora. Então façam acordos que fiquem vocês se monitorando, sabe? Aqui em casa a gente tem a regra de não usar celular na cama, então se um vê o outro usando, a gente dá uma cutucada ali, chama atenção e funciona super bem. Eu repito sempre que não existe liderança sem autoliderança e hoje eu espero ter te mostrado o que isso significa de verdade na prática. Não é uma questão de você ser mais disciplinado ou mais forte, e sim de você parar de desperdiçar com estímulos vazios o recurso mais escasso que você tem, que é a qualidade da sua atenção. Então faça isso por você. São 7 dias, 4 pilares, começa amanhã. Tá? Não, eu vou começar, vou fazer quando der, quando for perfeito, porque esse momento não vai chegar. Começa onde você tá, usa o que você tem e bora. E nos comentários você me conta, qual desses 4 pilares que você imagina que vai ser o mais difícil pra você? Quando você der essa resposta, você já vai ter uma noção muito boa de onde que vai estar o seu maior trabalho. E quanto mais você escreve sobre esse desafio, mais fácil fica de você mapear o que você vai ter que fazer para que isso não te sabote, tá bom? Capricha aí e até o próximo vídeo.